gente, vou me apresentar melhor, né? Eu sou analista acadêmica, eu também sou jornalista e também sou realizadora audiovisual. Então, o texto está na minha vida de várias formas, né? Hoje a gente vai falar do formato mais formal mesmo do texto, que é aquele que a gente tem que fazer para apresentar para o professor, né? Uma resenha, um fichamento. Mas agora está travando tudo aqui minha apresentação. Desculpa, gente, a minha internet ela tá meio na carroça. Como é que vocês ficaram sabendo dos eventos? Foi por e-mail? Vocês viram no site do IDP? Comigo foi por e-mail mesmo. Aí fiquei super interessada, porque tô passando aperto, viu? Ah, é? Passando aperto? Por quê? Tá difícil? Com resenha, com resumo, com essas coisas. Não. Ai, é difícil mesmo no início da faculdade, a gente não sabe, os professores pedem as coisas e às vezes não explicam, né? O formato que eles querem, mas enfim. Eu queria colocar para compartilhar no formato de apresentação aqui, mas está travando. Aqui, apresentar. Acho que agora vai. Aí vocês estão vendo as datas aí, né? Hoje é fichamento resenha. Na próxima semana, a Renata, que estava aqui, ela vai falar sobre resumo. Ou sobre a BNT, perdão. E aí ela vai fazer uma parte mais teórica da BNT. E depois ela vai passar uma atividade prática para vocês. E eu acho que vai ser bem interessante. Na próxima semana. Aí vocês estão vendo, tá aberto, gente, para vocês? Que meu computador travou, foi tudo. Agora deu certo. Glória, deu certo. Tá meio lento, mas vamos lá. Pronto, vocês estão vendo, né? Vocês têm que responder, gente, porque eu não consigo ver o chat. Eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo. Obrigada. Bárbara, boa noite, Bárbara, tudo bom? Meu nome é Bruno. Boa noite. Eu não sei se você já falou, é porque chegou o link e não chegou a senha, e agora que eu consegui a senha. Tá, beleza. Na atividade prática, esse curso, ele tem... horas complementares. Ele vai gerar horas complementares para vocês. Lá no Simpla mesmo, vocês conseguem pegar o certificado. Uhum. Você falou de um exercício prático. É um requisito fazer esse exercício? Vale nota? Não. Vai ser na próxima oficina. Mesmo, né? Uhum. É para praticar mesmo. Exatamente. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não precisa fazer. E você sabe quantas horas complementares ele oferece? Então, cada encontro são 2 horas complementares, né? Se você participar de todos, vão ser 8 horas. Ah, perfeito. Muito obrigado. Nada. Você é de qual curso, Bruno? Sou do curso de Direito. Ah, tá bom. Legal. Poxa, eu tô chateada que o pessoal da comunicação não veio para cá. E eu sou da comunicação. Olha, eu vou ser sincero. Eu não sei se teve alguma falha na divulgação. Eu soube porque eu entrei no Simpla para ver cursos e vi. Não chegou nada para o meu e-mail. Eu vou falar com o pessoal de eventos. Mas está sem a senha, Bárbara. Esse que eu... Tem esse problema também. Está sem a senha. Foi muito problemático para entrar. Verdade. Eu encaminhei um e-mail e me responderam com a senha. Tem isso também. Pode ser que tenha muita gente inscrita, mas sem conseguir entrar. Porque tinham 20 pessoas inscritas, e aí eu fiquei achando estranho, né? E eu não sei se a sugestão vale, mas o conteúdo é muito importante, é bem interessante do curso, mas muita gente também se deixa seduzir quando está bem explícito a quantidade de horas que o curso vale. Não tinha isso que eu perguntei agora. Posso estar enganado, posso não ter visto de repente, mas procurei e não encontrei. Não, mas eu agradeço aí a contribuição de vocês, porque para os próximos, né? Porque a gente ainda vai ter mais 3. Aí, para os próximos, a gente vai corrigir esses probleminhas aí. Obrigada, viu? Então, Imagina. gente, aí entrou a Natália também. Natália, você é de qual curso? Eu sou aluna especial do mestrado em Economia. Legal.
Mas aí teve eu vi na agenda, eles mandam uma agenda de cursos, eu vi na agenda, mas tive o mesmo problema do Bruno para acessar. Tive que mandar um e-mail, eles mandaram a senha, então imagino que tenha mais uma situação. Beleza, tá bom. Obrigada, gente. Então, eu fiz um resumo, né? Falei que eu sou da comunicação, que o texto sempre estava na minha vida, e aqui a gente vai falar do texto de uma forma mais formal mesmo, que é resenha, fichamento, aquelas coisas que os professores pedem. Às vezes a gente acha uma chatice, mas eu vou mostrar aqui para vocês como pode ser interessante, por que é interessante fazer, né? Até para estudo mesmo, pessoal mesmo, quando não é uma tarefa, uma exigência do professor, mas um estudo seu mesmo, sabe? A gente, então, vou começar com essa questão de, coloquei brincando, né? Sei nem como escrever, as diferenças também entre resenha, resumo e fichamento. A gente vai falar um pouquinho. E sobre as estruturas, né? De cada um desses tipos textuais. Beleza? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, não tem problema, tá? Gente, vocês têm que falar, porque eu não consigo ver o chat. Combinado, Bárbara. Aí eu coloquei aqui, ó, mas antes, quem tem medo do Word? Porque eu já trabalhei em jornal, e eu sou jornalista também, e aí a gente sempre dizia que às vezes batia aquela crise, acho que vocês também devem ter isso enquanto estudantes, né? Porque quando eu era estudante eu também tinha isso, de você ver a tela do computador assim, né, gente? O Word e o cursorzinho do Word lá piscando, e começa a bater aquele pânico de você não saber como é que você começa o texto, como é que você começa a escrever. Vocês têm hábito assim de escrita? Vocês costumam escrever mais sobre questões da vida pessoal? Alguém tem algum blog? Alguém tem um diário? Ou vocês só escrevem quando aquilo é necessário, assim, quando é não vale o WhatsApp, viu, gente? Tô falando assim, texto escrito mesmo. Como é que é para vocês essa questão do texto? Vou ficar falando sozinha, não. Eu odeio a aula que eu falo sozinha. Eu vou até ligar minha câmera para você não se Eba! Pronto. A minha formação é em direito, né? Então, assim, eu já tenho o hábito de escrever, estou me lançando rumo de publicar artigo, tenho o diário pessoal a velha, né, a moda antiga, e agora, com o mestrado, eu estou sentindo necessidade de já organizar os textos para a dissertação. Então, é igual você falou, eu passei pela minha graduação, fiz tudo isso aí, fiz resenha, resumo, achando que era a mesma coisa, mas agora eu estou sentindo necessidade de fazer uma coisa estruturada, um arquivo, mesmo que o professor não peça, para organizar as leituras durante o semestre. Entendi. Então você já é praticamente uma escritora, Natália. Sou nada. Aprendi. Quem mais quer contar sua experiência com a escrita? Tem alguém que tem mais dificuldade com a escrita ou todo mundo já tem uma familiaridade maior assim? O Elson, ele abriu a câmera, mas aí depois ele fechou. Ele abriu, ele fechou. Ronaldo. Eu não tenho tanto costume de escrever, não. Quanto a moça aí. Computador. Para o mestrado ali do direito não tem como fugir, né? É escrever todo dia, toda hora. É verdade. Verdade. O pessoal do IDP ali gosta bastante de texto. Mas foi muito bem. A questão que eu estou vendo entre os colegas também é a dificuldade, mas é a questão das regras, da técnica, né? Todo mundo acostumado com a regra da técnica da petição inicial, de recurso, tudo. E a maioria, como eu, já há 15 anos, 10 anos formado, então já não lembra mais dessas questões da BNT. BNT. Então eu falei, opa, na hora que eu recebi isso no final de semana, eu falei, agora.
Beleza, então eu já vejo. É porque assim, a oficina, eu tô achando engraçado porque vieram os veteranos, na verdade. Porque a oficina foi pensada para os calouros, né? Porque é o First Year Experience. E aí chegou os veteranos, mas tá ótimo, a gente vai conversar aqui sobre o texto. Enfim, eu acho que a primeira coisa, assim, você já tem essa habilidade maior com o texto, né? Então, você tem esse entendimento de que o texto também é uma expressão, é uma forma de linguagem, e às vezes a gente fica tão preso nas técnicas que a gente esquece um pouco disso, né? Quando você formata demais o texto, ele passa a não ter a sua autoria ali. E uma coisa muito importante para a resenha, principalmente para a resenha de análise crítica, resenha acadêmica, né, que a gente chama, é a parte mais de autoria mesmo, de análise crítica, porque aquilo eu vou explicar mais para frente, mas a sua leitura, a sua interpretação sobre o texto. Então, essa que é um pouco a diferença do resumo. Aí eu coloquei aí, o que é o texto, né? Perguntei se vocês tinham medo de escrever, mas eu acho que vocês já estão um pouco mais calejados, né? Mas coloquei aí como uma brincadeira. Você tem medo de ser você? Porque o texto é uma extensão, é uma expressão, né, do que a gente é também de alguma forma. A escolha das nossas palavras, enfim. Então, é uma linguagem, uma expressão, uma opinião. Deixa eu passar aqui. Agora vocês vão até rir da minha apresentação, gente, porque eu coloquei um monte de meme achando que ia ter só calorinho, né? Aí, leitura, Memes, diga. Bárbara, e você falou que não está vendo o chat, alguns colegas aí estão falando que estão no primeiro semestre. Então, Ah, então que bom. O desafio está maior. Cadê os calouros que não falaram? Só os veteranos que falam aqui. Então, aí eu coloquei a leitura também, que é uma das partes mais importantes da escrita, né? Os advogados aí podem confirmar de fato de que quando a gente não lê, a gente não tem conteúdo, a gente não tem visão de mundo, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. E tudo isso é arcabouço, porque não adianta você querer escrever sem ter o que dizer, né? Então, acho que tem a ver, não só quando você vai fazer uma resenha de um livro, ou de um artigo, ou de um texto mais científico que o professor pediu, justamente pela análise crítica que você tem que fazer na sua resenha, você tem que relacioná-la com o mundo, com o contexto, tanto o contexto do autor, quanto o contexto atual. Isso que tem a diferenciação de uma resenha, sei lá, feita do livro Além do Mal, do Nietzsche. Alguém fez uma resenha desse livro em 1920 e outra pessoa fez uma resenha desse livro em 2020. Então, a diferença que eu estava falando sobre autoria e sobre percepção do mundo tem a ver com isso também. Então, a leitura é muito importante. Eu estou pegando no pé de quem usa o WhatsApp, né, gente? Eu uso também, tá? Mas a principal coisa, eu acredito, para escrever um texto, qualquer texto, mas principalmente texto acadêmico, né, como fichamento e resenha, é o planejamento. E aí a gente tem, depois eu vou mostrar as outras estruturas, né? A gente vai avançando aqui na apresentação, mas eu coloquei coisas bem básicas. Todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E a diferença de um tipo textual para o outro é justamente a forma. A gente vai entender como é que é a forma de um fichamento e de uma resenha, de um resumo também. O pessoal que já escreveu artigo científico, é muito importante um bom resumo. Eu vejo tantos, eu já dei aula na UNB, já dei aula em outros lugares, e eu vejo tanta gente que escreve resumo de forma, assim, muito não correta, que às vezes a pessoa deixa de ler seu artigo, deixa de ler o seu trabalho científico, porque o resumo não está bem escrito. Então, a gente também vai ver isso aqui. É importante você saber o que você quer com o seu texto. Isso de uma forma geral, não só para fichamento e resenha, mas o que você quer? Você quer explicar uma teoria? Você quer sintetizar as ideias de um autor e dar a sua análise crítica sobre aquilo? Você quer tocar o leitor? Às vezes você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu já me emocionei, eu já chorei lendo um texto científico. Então, a forma como você escolhe as palavras, o que você vai utilizar, é muito importante nesse sentido, né? Se tiver dúvida, me pergunta, tá, gente? Esse aqui é bem o geralzão, assim, isso aí é mais para os calouros também da redação básica, né, do Enem.
que é o que a gente precisa para escrever um texto razoavelmente bem, né? Conhecimento gramatical, obviamente, porque se não é apenas a questão de não escrever com concordância ou não, mas também porque o conhecimento gramatical, sem ele, você pode gerar outros sentidos que não aqueles que você queria dar no texto, né? E a objetividade tem a ver com isso também. Então, tem gente que enrola demais, objetividade com concisão, né? Que eu coloquei. Enrola demais para falar uma coisa. Aí eu coloquei um exemplo aí. Cadê? Eu quero um calouro que possa ler os exemplos que eu coloquei aí. Gente, hello? Cadê o povo da comunicação? Eu estou no primeiro semestre, Fernanda. Vamos. O geralzão. Vamos. Isso, eu queria que você lesse o que está entre parênteses aí. Ah, perdão. No dia antes de hoje não houve aula, pois o docente responsável não conseguiu chegar a tempo em sala. A segunda frase. Ontem não teve aula, o professor teve um imprevisto. É a mesma coisa. Só que usei 3 linhas para dizer uma coisa no início e 2 para dizer uma coisa no final. Tem muito texto acadêmico que as pessoas utilizam de forma rebuscada, outras palavras que têm sentido dúbio, porque acham que fica mais bonito, porque aquilo parece. Mas, assim, para o leitor, você também tem que pensar no leitor, porque você não está escrevendo só para você. Você está escrevendo para um professor, você está escrevendo um resumo para ser aprovado num congresso. Então, você tem que pensar no leitor também. Enquanto comunicadora, eu acho que por isso que me colocaram para dar essa oficina aqui, eu entendo que a clareza, a objetividade e a concisão, elas são essenciais para um texto, seja qual for, assim, mas principalmente para um texto acadêmico, sabe, para um fichamento, enfim. Eu acho engraçado porque os juristas, os advogados, eles têm o próprio vocabulário deles, né? Então, eles não têm muito esse pensamento, assim. Aí eu acho que depois os outros alunos aqui podem falar um pouquinho sobre isso, mas, assim, eu quando eu vou ler alguma coisa que não é da minha área, né? Eu tento estar mais aberta possível, só que tem alguns vocabulários que estão muito restritos àquela área, então dependendo do texto, para onde que você vai enviar aquele... Claro, se você estiver numa aula de direito e tudo, você vai usar o vocabulário ali que está, né, disponível para você, mas sempre é uma coisa também que a gente usa muito no jornalismo, sempre escolha as palavras que são mais acessíveis a todos. Por exemplo, a Natália, foi a Natália que leu? Não lembro o nome dela, que leu agora. As 2 frases, por Fernanda. exemplo... Desculpa, Fernanda. Tudo por bem. exemplo... docente e professor, né? É a mesma coisa. Mas na nossa vida mais comum, a gente costuma utilizar professor, sabe? Então, a gente preza pelas palavras que são mais acessibilidade para todos. Bruno, pode falar. Bárbara, você falou do direito, que tem umas palavras, isso assim, bem rebuscadas, né? Até no direito hoje se preza pela objetividade, assim, mais do que aquela vaidade de escrever difícil. Mesmo no direito, nas aulas, a gente aprende muito que a objetividade tem sido levada bem, bem a sério, assim, não precisa... já teve casos até de juiz que reclamou do tamanho de uma petição porque tinha coisa demais ali que não falou-se demais de algo que podia ter sido mais sucinto. Então, mesmo no direito, que já tem essa fama, assim, né, de uma linguagem mais educada, as coisas já estão bem, bem diferentes. Que bom, né? Porque assim fica mais democrático também para todos, né? O acesso às coisas, assim. Eu queria falar também... Ai, desculpa. Acho que eu furei a fila de alguém. Não, tudo bem, desculpa. Pode falar, Fernanda. Eu que furei sua fila, desculpa. Eu acho engraçado porque eu estou no primeiro semestre de Direito, e aí eu vejo todo mundo falando assim, né?
vamos ser mais concisos, vamos escrever menos. Mas aí todo exemplo de petição que você pega na internet, todo processo que você vai ver, tudo que você vê, tem lá trocentas e não sei quantas páginas. Aí as pessoas falam para a gente ser conciso, as pessoas dizem que estão cansadas de ler aquelas peças gigantescas, mas eu não vejo ninguém aplicando isso. Todo mundo, na hora que vai... Aí vem com aqueles termos, né? Né, Vossas Excelências, não sei o que é tal, e aí eles colocam terminam os textos com umas coisas... como é que é? Uns cumprimentos que não existem, uns fechamentos que não existem, cordialmente. Aí você fica assim, gente, cadê? Assim, porque está todo mundo reclamando que as peças estão grandes e está pedindo para escrever menos, por que a pessoa não começa ela escrevendo menos? É verdade. Eu não sei, porque eu não sou da área do direito, né? Sou da comunicação. Então, para mim, o quanto mais simples e acessível para todos, melhor. Eu ia falar que, eu vou falar que tem uma professora do IDP, que ela, Olivia, o nome dela, e ela faz uns cursos para a OAB de português jurídico, e uma tendência que é muito, está começando agora, que chama Visual Law, que é inserir elementos gráficos nas petições para tornar as petições mais acessíveis. E ela tem um trabalho que é muito, e isso que a Fernanda falou é muito certo, assim, porque que bom que a gente está começando a discutir essa questão do mais acessível, do mais objetivo, só que as pessoas não colocam em prática. E aí a Olivia, ela tem um grupo que atua junto à Defensoria Pública para deixar as petições acessíveis para o jurisdicionado, né, para a pessoa que vai receber o atendimento da Defensoria. Então, e é um movimento que ela está lançando aí dentro do IDP também. Então, assim, a gente tem, além da escrita, esses elementos gráficos para tornar as petições mais acessíveis. Mas é igual a Fernanda falou, cada um é que tem que, né? Poxa, super legal. Isso aí já muito tô legal, aqui, né? dá uma super pauta para os meninos escreverem lá na revista do IDP e tudo. Pois fazer uma matéria sobre da isso. casa e o trabalho dela é super bacana. Muito legal. Obrigada, Natália, por contribuir. Imagina. Aí, gente, eu coloquei uma citação aí da Eni Orlandi, que é uma comunicóloga, análise do discurso também, que eu gosto bastante. Eu acho que, mesmo para quem é de outras áreas do direito da economia, enfim, fica aí uma indicação bibliográfica, que ela fala que compreender é saber que o sentido pode ser outro. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da interpretação, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, é isso, compreender é você entender que não existe um sentido único e que por isso que os professores pedem para fazer resenha, fichamento, até porque aquilo também é um subsídio intelectual para eles, em off aqui, né? Mas às vezes você tem uma sacada ali no seu fichamento, na sua resenha, que o professor lendo aquele autor não teve. Então fica aí a dica. Aí meus memes que eram para os calouros, mas aí... Porque lá no Nordeste... Com veteranos, Bárbara. Eu gosto também. Você gosta de meme? Lá no Nordeste, meu pai é do Nordeste, né? De Recife. E aí, resenha é coisa assim, tipo uma festa, sabe assim? Ou então uma bagunça ou uma mentira. Aí a pessoa fala assim, isso aí é resenha, mentira. E aí eu acho engraçado também, né? É isso que a Eni Orlandi falou, compreender é entender que o sentido pode ser outro, né? Depende de quem tá ouvindo, em qual momento, quem tá lendo, enfim. E aí eu coloquei essa brincadeira aí, resenha. Não é resumo, resenha não é a mesma coisa que resumo. Muitos alunos no início do semestre, eles acham que resenha é resumo. Aí isso é resumo, eu coloquei uma brincadeira também do Big Brother aí, porque estava escrito resumo lá no G1, né? Aí o resumo você faz da resenha. Então, não tem resumo para os trabalhos científicos? Tem. Vocês que são já mais veteranos aí, vocês sabem que tem. De um artigo, de uma dissertação, de uma tese, a gente tem que fazer um resumo. Aí eu dei um exemplo de resumo. Aquela pouco modesta, porque eu coloquei o resumo da minha dissertação.
aqui na apresentação, mas é porque a minha orientadora, na época, ela me enchia tanto o saco com esse negócio de resumo, e no final ela tinha razão, que eu via uns resumos horríveis, assim, que as pessoas não sabiam explicar direito, sabe? Então, num resumo completo de texto acadêmico, então você escreveu um artigo, você escreveu uma tese, a sua monografia, né, o seu TCC, ou uma dissertação, você tem que fazer um resumo no início, para os calorinhos que estão aí. Um resumo, assim, ele tem que ter, basicamente, o tema, os objetivos, né, do seu trabalho, seja sua monografia, sua dissertação ou tese, teorias e conceitos que você usou, a problematização, a metodologia, o resultado e a conclusão e o corpus. Só que você tem que sintetizar isso de uma forma... Às vezes não precisa ter tudo isso, não. Mas, assim, se tiver metade, já tá bom. Tem alguns que não tem nada. Tem alguns que tem o tema, assim. Neste artigo eu vou falar sobre os personagens da Disney. Enfim, esse é o resumo do artigo científico. Não é, gente. Isso não é um bom resumo, sabe? E é isso que eu falei lá no início. Às vezes você pode deixar de entrar no seu trabalho, deixar de entrar numa revista, deixar de entrar numa publicação ou num congresso, porque o seu resumo está ruim. Alguém levantou a mão. Pode falar. Quem é? Quem levantou a mão? Não? Foi sem querer? Tá bom, então vou continuar aqui. Aí eu marquei aí em colorido, né, que é cada coisa. Então, meu tema, por exemplo, era sobre protagonismo feminino no cinema brasileiro. Esse é o meu tema, né? A teoria e os conceitos. Aí já está no segundo parágrafo. Coloquei os conceitos de cinema, os conceitos de teoria feminista, que foi o que eu utilizei. Problematização. Aonde está o problema do meu... O que eu quero descobrir com essa pesquisa científica, com esse artigo, com esse trabalho, né? A metodologia é como eu vou descobrir isso, né? Então, no meu caso, foi sobre, a metodologia da análise do discurso e análise fílmica, né? O resultado é a conclusão. No caso, meu resumo está meio invertido, que eu coloquei o corpus, que é o que eu fui estudar lá embaixo. Aí, aqui eu coloquei um outro resumo para vocês tentarem identificar o que é o quê. E até colorir aí, mas... Alguém pode... Eu sou muito professora de segunda série, gente. Eu gosto que os alunos falem, leiam, sabe? Porque fica muito... Ainda mais no EAD, gente. Cadê? Quem são os outros calorinhos? Para ler porque os veteranos, eles já são mais soltos mesmo. Eu tô vendo, eu não sou calouro não, mas eu tô vendo o celular e tá muito pequeno. Você quer que leia, né? Tá muito pequeno e eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tá bom. Então eu vou ter que pedir para quem? Para Natália? Vou ter que pedir para alguém. Quem é que vai ler aí para mim, por favor? Roberta? É para ler completo? Leia devagar para a gente tentar identificar o que é cada coisa. Na verdade, leia pela cor, né? Este artigo... Objetiva mapear e analisar a discussão sobre a comunicação publicitária nas pesquisas em comunicação na região sul do Brasil, de modo a perceber a ênfase e os possíveis silenciamentos no subcampo de estudos em publicidade. Certo. Aí, por exemplo, já está... Aí é o tema, né? Mas eu já escreveria de outra forma, né? Que tá bem, assim... Aquela coisa de clareza e objetividade que a gente colocou lá no início. Ele quer analisar a questão da publicidade e as pesquisas de comunicação na região sul do Brasil e perceber se existe ou não um silenciamento. Só que ele escreveu de uma forma meio não tão concisa, mas tudo bem. Isso aí é o tema. Pode continuar. Quem está lendo? Não sei mais quem está lendo. Foi realizada uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa do tipo estado da arte, que se caracterizou pelo mapeamento de dissertações de mestrado e teses de doutorado, produzidas no âmbito da PPGS da área de comunicação. Certo. Isso aí seria o quê para vocês, dentro
Metodologia, o corpus. Parece a metodologia, sei lá. Isso, metodologia, muito bem. Amo, parece a metodologia, sei lá. Pode continuar. Esquece, sei lá, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Vai. Eu sou um pouco irônica, viu, gente? Desculpa, não é nada pessoal, é que eu sou assim. Verificou-se que a publicidade é objeto de estudo de apenas 5% das teses e dissertações, as quais focam majoritariamente a análise nas mensagens publicitárias, revelando escasso interesse acadêmico em ouvir quem faz e quem recebe publicidade. Certo, isso aí é o quê? Não, não é resultado, não. Calma. É a conclusão, né? É a E conclusão. o azul embaixo seria o quê? Ficou evidenciado, portanto, é porque conclusão e resultado, né? Na verdade, como ele deu a porcentagem, a gente diria que quando tem dados quantitativos, a gente fala mais em resultado. E conclusão tem mais a ver com a sua interpretação do fato. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. Então, a parte roxa aí, em que ele fala que se verificou que o estudo de apenas 5%, ele está dando um dado depois de uma pesquisa que ele fez quantitativa. E aí, no último parágrafo, ele fala, ficou evidenciado, portanto, a necessidade de ampliar e diversificar os estudos. Isso aí já é uma percepção dele, uma interpretação dele. Então, isso aí tem mais a ver com uma conclusão. Beleza? Entenderam a diferença? E aí é legal vocês anotarem isso do... Ai, meu Deus. Volta aqui. Isso aqui, ó, que seriam as questões que deveriam ter, por exemplo, nesse segundo resumo não tem tudo isso, não. Mas tá ok, assim, não precisa ter tudo isso, mas se pelo menos tiver o tema, a problematização, a metodologia, o resultado, conclusão, já fica ok, né? Bárbara, você vai disponibilizar esses slides? Sim, eu posso. É porque antes a gente estava colocando no Canvas, mas aí não deu certo o negócio do Canvas. Mas aí eu posso pegar os e-mails de vocês e enviar para vocês, beleza? Obrigada. Nada. Então, o resumo do resumo é esse, né, gente? São síntese objetiva do resumo. São, por exemplo, principais temas de um livro. Quando você quer ver um resumo do filme de um livro, você sabe o que vai acontecer mais ou menos. Você quer saber para ver se vale a pena ou não você ler ou assistir o filme. Isso tem a ver com as coisas que você se interessa. Mas mais nesse sentido temático, né? Do assunto. Não tem tanto a ver com análise crítica, né? O resumo técnico-científico, ele tem a ver com essa apresentação concisa do assunto que vai ser abordado naquele artigo, naquela dissertação, naquela tese. E é isso que eu também reforço de novo, falo para vocês. Um resumo científico bem feito faz muita diferença. Assim, no campo acadêmico faz muita diferença, porque a minha orientadora falava isso e depois eu percebi isso na prática. Quando os avaliadores eles leem um resumo e não está bem feito, não está bem escrito, só tem o tema, só tem um assunto, eles não vão querer aquele artigo na revista deles, sabe? Então, é importante. Resenha não é fichamento. Vocês sabem a diferença entre resenha e fichamento? O que vocês acham? Não sabe? Não, tá bom. Então, vamos aqui. Vou deixar a resenha por último, né? Porque, na verdade, o resumo e o fichamento, eles podem ser etapas prévias para uma resenha muito bem feita. Assim, se você tiver tempo e paciência, né, gente? Porque ninguém tem tempo para nada hoje em dia. A pessoa vai fazer um resumo, depois o fichamento e uma resenha. Mas, enfim, isso seria o ideal, né, para um aluno. O professor ficaria felicíssimo se o aluno fizesse uma coisa assim, né? Mas, enfim. O que é o fichamento? O fichamento, ele é mais detalhado do que o resumo. A gente viu que o resumo ele tem uma pegada mais concisa, ele tem a ver mais com a temática, né? E no caso de resumo de artigo científico, naqueles moldes que eu mostrei, que tem aquelas estruturas, né, de metodologia, de conclusão, enfim. Mas o fichamento, ele é justamente como se fosse um resumo mais organizado em fichas e em citações em tópicos. Então, é mais um esquema, o fichamento. Você coloca citações do autor, você comenta citações do autor do lado, ele não tem uma fluidez
como um resumo ou uma resenha tem. Ele é mais colocado em tópicos. E aí eu coloco a dica que é uma ótima técnica de estudo pessoal, uma metodologia tanto para pesquisa, para o mestrado, quanto para o TCC, né, a monografia final. Você lê um livro e você vai fazendo um fichamento ali, aquilo te ajuda muito a fixar as ideias, né? Tem professor que pede fichamento, mas a maioria dos professores pedem uma resenha, porque o fichamento ele ainda está num estado mais... É como se fosse um mapa mental ali da sua leitura do texto, né? Suas primeiras impressões. Então, eu coloquei aí, a primeira leitura é justamente o reconhecimento do tema. Depois, é interessante você fazer outras leituras marcando no texto que você acha importante. E isso aí já começa uma linha para a resenha, né? Porque o que é mais importante para você, às vezes não foi mais importante para o seu colega. E essa que é a diferenciação, né? Também tem a ver com o tema, as coisas que... A sua personalidade, as coisas que você gosta de estudar, o que tem a ver com o seu tema do doutorado, do mestrado, enfim. Cada um vai grifar ali uma coisa diferente. E lembre-se sempre de colocar tudo nas normas da ABNT. Semana que vem a professora Renata vai falar sobre a ABNT, porque ela é especialista nisso. Aí eu coloquei alguns tipos de fichamento. Fichamento de citação é um fichamento que eu gosto bastante, porque eu consigo sentir as palavras do autor, né, no texto. Então, eu gosto muito de estudar filosofia, por exemplo. E aí, quando eu estou lendo filosofia, eu gosto de grifar ali sínteses de alguma frase que resume, basicamente, várias coisas que o autor falou. Então, eu pego aquilo, coloco lá no meu fichamento, e aí você sempre tem que lembrar de citar. Se você for entregar, né, esse fichamento para o professor, enfim, você sempre tem que colocar nas especificações da ABNT. Então, colocar a página, colocar o ano, essas coisas todas, né? Fichamento textual, resumo, é a mesma coisa que resumo. Eu só coloquei aí para vocês saberem diferenciarem as coisas. E fichamento bibliográfico são trechos, é mais um fichamento temático. Então, por exemplo, eu vou estudar direito constitucional. Gente, eu acho que eu vou falar bobrinha, porque eu não sei nada de... Mas, enfim, é só um exemplo. Vou estudar direito constitucional. Aí eu peguei vários autores desse mesmo tema. E aí eu faço um fichamento bibliográfico. Eu vou pegar trechos, ideias de autores diferentes e vou colocar no mesmo fichamento. Eu estou fazendo uma bibliografia ali, e isso é super interessante para quem está em processo de finalizar algum trabalho, né? A dissertação, a tese, enfim. Então, fica aí as dicas do fichamento. E agora, finalmente, a resenha, que é o mais esperado, que os alunos ficam temerosos, porque os professores pedem resenha, né? Aí a gente vai falar o que é, para que serve, por que o professor pede tanta resenha, mas eu já dei um spoiler aqui que os professores não falam, mas eles gostam de pedir resenha. 2 motivos. Para os calouros, para saber se os calouros estão lendo, porque a pessoa chega na faculdade e não sabe ler, né? E para os veteranos, é para ver se eles não têm alguns insights que eles não podem usar na própria pesquisa deles. Então, fica aí as 2 dicas de quando vocês forem... Mas não conta para eles que eu estou falando esse segredo aqui, não. Então, em termos gerais, o que é uma resenha? É gênero de produção textual, é um conjunto de dados, é subsídio de pesquisa e é uma fonte de busca bibliográfica. Então, é isso, facilita tanto para você quanto para o professor ou para o leitor que vai estar lendo ali. Mais especificamente, né? É um procedimento ou técnica de organização de conteúdo com a visão contextual do autor. O que eu falei no início dessa mini aula aqui? Que tem a ver com o contexto do autor, de quem está escrevendo a resenha, de quem ele é, né? Será que se eu vou escrever uma resenha, eu, enquanto Bárbara, uma mulher que estudei teoria feminista na minha dissertação, vou ter uma mesma leitura que uma pessoa, sei lá, um homem de direito constitucional, que, enfim, e a gente vai ler o mesmo texto, a gente vai ter a mesma visão, a gente grifou as mesmas coisas, a gente vai ter a mesma análise crítica? Não, né? Então, enfim, é isso. Agora, aí eu preciso da minha opinião, é uma pergunta também que os alunos fazem sempre, porque é isso, tem muita essa confusão do que é uma resenha, do que é um resumo. No resumo, realmente, você não tem que dar a sua opinião,
porque você está só expressando qual que é o tema e qual que é o assunto daquele livro, daquele filme. No caso de um artigo científico, você vai fazer daquele jeito que eu falei, mas não tem essa questão da opinião em si, né? Mas na resenha, principalmente na resenha analítica crítica, que é a mais pedida pelos professores, e aí é bom quando o professor pede uma resenha, você pergunta para ele, professor, mas você quer uma resenha mais descritiva ou você quer uma resenha analítica? É importante perguntar isso também, porque às vezes, professores, mas normalmente eles querem uma resenha analítica. Assim, quando eles pedem uma resenha. Aí também coloquei outro meme aí, eu não sei se o pessoal viu, o pessoal que não é cringe, né? Viu aí essa questão do Oscar, quando a Glória Pires foi substituir alguém no Oscar, e ela falava tudo que ela não era capaz de opinar, enfim. Mas precisa de opinião na resenha? Aí existe uma diferença, né, gente, entre você dar uma opinião, assim, você fazer uma análise crítica, e você dar uma opinião vinda da sua cabeça, né? Bacana, legal, bom. Eu achei o texto muito interessante, né? Então, coloquei aí o ponto de vista analítico com argumentos, é diferente da opinião do meu inconsciente, da minha percepção. Se você não sabe explicar por que você teve aquela percepção, é melhor você não colocar no texto, sabe? É melhor você não colocar no texto, não faz sentido. E aí, algumas dicas para utilizar, por mais que você vá expressar a sua própria análise crítica, né, através da sua visão de mundo ali, naquela resenha, você deve evitar um pouco esses achismos essas locuções verbais que têm a ver com achismos, né? Então, eu penso que, na minha perspectiva, isso você usa lá na mesa de bar com seus amigos, né? Na resenha para o professor, você vai usar neste sentido, pode se afirmar com base nos conceitos do autor. Então, você vai estar relacionando sempre com o texto, né? Não parte só da sua perspectiva, você vai relacionar a sua interpretação com o texto ali. Sempre seguido de argumentação também, é isso que eu falei. Não adianta você ter uma percepção e não conseguir desenvolver um argumento. Então, o que é a resenha? A resenha, ela é a interseção dessas várias coisas que a gente falou até aqui, do resumo, do fichamento, da revisão bibliográfica e da visão analítica. Por isso que ela é tão interessante, por isso que os professores pedem, né? E por isso que, antigamente, quando as pessoas liam mais, tinham muitas resenhas no jornal, né? Tinham resenhas de livros, resenhas de filmes, né? E hoje em dia é só 3 estrelas, 4 estrelas, enfim. Mas é o mundo que a gente vive, gente. É isso. Então, serve para isso, para organizar um conhecimento, praticar uma análise crítica, aprofundar a leitura e orientar a contextualização de uma obra ou preparar material para outros trabalhos, né? No caso, se você está fazendo uma dissertação, uma tese, uma monografia, é muito interessante fazer uma resenha. Do ponto de vista do leitor, como eu já falei, tem a ver com essa questão de você prover ali um conteúdo para quem está lendo, seja o seu professor, seja uma outra pessoa que, sei lá, achou sua resenha na internet, entender qual é o conteúdo da obra temática, julgar ou não a pertinência da obra para leitura, né? Entender o contexto do autor e da época que ela foi escrita, porque isso também tem a ver com a resenha. Às vezes as pessoas partem da escrita da resenha já com o desenvolvimento, né? Com a problematização e já faz a sua análise crítica ali no final. Mas você tem que colocar uma introdução e contextualizar, porque, como eu dei o exemplo do Nietzsche, né? Por exemplo, apesar de ter escrito A Lei do Bem e do Mal, onde ele vai questionar a moral e tudo, ele vai fazer uma genealogia, né, uma perspectiva histórica da moral, e vai falar sobre essa questão de bem e mal, que não existe essa dualidade tão certa assim. Ele era super misógino, né? Ele era super machista. Mas eu não posso excluir Nietzsche da filosofia ou não ler mais Nietzsche porque ele era machista. Gente, todo mundo na época dele era machista. Então, é preciso contextualizar em que época que ele viveu, em que sociedade que ele viveu, da onde que saíram aquelas ideias dele, sabe? Eu já li resenhas de alunos que começam já da problematização e vão para a análise autoral deles já, sem dar essa contextualização. Enfim.
Isso aí eu já falei, gente, desculpa, eu falo demais. Se quem tiver pergunta, faça, tá? Eu falo um pouco rápido também, não sei se tá bom para vocês. Aí eu coloquei os tipos de resenha, essa resenha acadêmica, que é o que a gente está falando aqui mais precisamente, a resenha jornalística, como eu disse, não existe mais, porque as pessoas não leem mais, e a crítica literária. Aí, finalmente, como escrever uma resenha, que eu acho que vocês estavam aqui só para isso, e eu deixei para o final, né? Mas é porque a parte de antes é importante também. Não teve uns insights antes, assim, tipo, não tinha pensado sobre isso. Contexto, é isso que eu falei, contexto. Não adianta sair lá criticando o pobre do Nietzsche sem colocar que o homem viveu em 1800 e bolinha, né? Enfim. Então, apresentar a identificação da obra, o panorama, a época do autor, aonde ele morava, né? Também. Isso é importante colocar na resenha. O texto é o seu desenvolvimento. É a parte que tem mais a ver com a parte lá do fichamento, né? O que você grifou no texto? O que é importante para você no texto? O que você achou que foram sacadas do autor? E a análise crítica, você vai relacionar o que o autor tem a acrescentar naquele campo em que ele se intrometeu, assim, o que ele trouxe de novo na sua perspectiva, você acha que ele não acha, assim, mas naquele sentido de achar, né, gente, de contrapor com argumentos, de que ele não foi tão feliz assim, quais são as contradições do autor, o que isso tem a ver com o seu trabalho, sua perspectiva científica, seu trabalho científico que você está estudando, enfim, isso que vai tornar a sua resenha um texto autoral, né? Não um resumo. Então, acho que ficou claro para vocês, mais ou menos, essas diferenças? Sim. Sim, ficou muito boa. E a referência bibliográfica, isso vocês vão aprender também um pouco com a Renata sobre a questão da ABNT, mas vocês têm que colocar também o nome do autor, o título completo e exato da obra, o lugar de publicação, o nome da editora, enfim. Essas questões mais envolvidas com a ABNT, que a Renata vai explicar na próxima semana. E dados, que eu já falei, né, biográficos relevantes do autor, né, a trajetória acadêmica dele, se ele tem uma titulação ou não, a experiência profissional, tudo isso influencia na forma que a pessoa escreve também, né? Então, é importante. Contexto histórico, já falei, a percepção do panorama social, político, religioso, econômico da época também, isso também tem, né, no caso das pessoas aí da advocacia aí, do direito, colocar como é que era o status quo do direito na época, isso é interessante, porque isso acrescenta muito no texto, né? Vai ter a ver com a sua análise crítica lá no final. É legal também vocês colocarem no texto, alguns alunos, assim, não é essencial, eu coloquei aí da minha percepção, assim, enquanto leitora também, não só enquanto resenhista, porque escrevo muitas resenhas mais voltadas para não tão acadêmicas, já escrevi algumas, né? Tô falando da minha experiência pessoal, mas também para o cinema. E é legal você seguir, às vezes, uma ordem cronológica ali, de você colocar quais foram os principais tópicos do autor. Então, na verdade, uma ótima dica é você olhar o sumário e o capítulo. E você fazer sínteses pelo sumário e pelo capítulo, se você for fazer uma resenha de uma obra inteira, né? Às vezes você vai fazer uma resenha só de um capítulo, não precisa disso. Porque isso também tem a ver eu coloquei ali, né, com o pensamento, com a organização do pensamento do autor, né? Da forma como ele estruturou o livro, a obra dele, o que ele falou primeiro, o que ele falou depois, tudo isso importa. Fazer um resumo da obra, né? Colocar quais são as temáticas da obra, capturar exatamente o posicionamento do autor, a questão ideológica deles, como eu já falei, evidenciar os objetivos do autor, isso tem a ver com a questão que eu falei lá no início. O que é o objetivo do autor? Era comprovar uma tese? Era emocionar o leitor? Ele foi feliz na questão que ele queria fazer com o texto? Às vezes você tem uma interpretação diferente também do seu colega, né, do que o autor queria com aquele texto. Isso também é interessante. Enfim, acho que eu já falei mais ou menos sobre isso, né, destacar os conceitos e as definições dos termos teóricos. Então, às vezes o autor citou um termo ali que para algumas pessoas, as pessoas não conhecem, seria legal você explicar, porque às vezes também tem essa coisa do vocabulário específico de cada área. Então, numa resenha, como uma resenha ela tem que ser mais acessível,
tem esse objetivo também. Então, sei lá, coloca uma nota de rodapé, quem sabe, na sua resenha, para explicar um termo, enfim. E a parte final é a análise crítica, que é a sua avaliação argumentativa da obra, mas não naquele sentido, como eu disse, de eu gostei ou não gostei, mas mais no sentido de interpretar o que faz sentido ou não para você dentro daquela obra, dentro daquele contexto. Eu acho legal muito relacionar com os dias de hoje também, sabe? Com o trabalho de hoje, enfim, porque isso traz uma percepção diferenciada da resenha, né? E a sua responsabilidade crítica tem a ver com a sua maturidade também. Então, é isso, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente presta atenção naquelas questões lá do início de coesão, de concisão e tudo, a gente vê que a resenha fica melhor. E gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou claro, se vocês têm dúvida. Maria Fernanda. Então, eu tenho algumas dúvidas. Pode fazer, pode perguntar. Como que faz para, tipo, você não grifar o livro inteiro? Porque esse é o meu problema. Eu tô lá lendo o livro, querendo fazer a resenha bonitinha, o fichamento. Só que aí quando eu vejo, né, já tá tudo lá. Então, eu tenho uma dica para você. Você faz 2 leituras. Você lê primeiro o livro sem nada na sua mão. Não vai grifar nem nada. Você faz uma segunda leitura já com o que ficou remanescente na sua cabeça. Porque provavelmente algumas coisas no texto te tocaram mais do que outras. E podem ser por motivos diferentes. Pode ser porque a frase foi mais concisa, te impactou mais, ou porque tem mais a ver com a sua experiência, com o seu trabalho. E aí você vai lá e vai grifando essas partes que te tocaram mais, porque esse que é o interessante da resenha. Você não quer colocar tudo que está no livro, senão você daria o livro para a pessoa. Entendeu? Tá, entendi. Ok. Mas é difícil mesmo. Às vezes tem livros que você lê, ou textos que você lê que você quer grifar tudo e você acha que tudo é importante, mas tem a ver com essa questão da sua percepção e do que você quer com aquele texto também, né? Então não tem como você pegar todo o texto, né? Senão é melhor dar o texto inteiro para a pessoa ler. Mais fácil. É mais fácil, exatamente. E outra dúvida, qual o número de páginas, assim, mais ou menos, indicado para fazer uma resenha de um livro? Assim? Isso depende muito. Isso não tenho como eu te dar uma resposta, assim. Depende muito, assim, mas aí depende muito de você, de como você escreve. É isso, tem gente que escreve 5 linhas para fazer uma ideia, né, para dizer uma ideia, e tem gente que escreve uma linha. Então, a quantidade em si não tem muita importância para mim, não. Mas, assim, por exemplo, eu costumo... Vou dar uma média para você aqui. 12 páginas para mim, eu, Bárbara, escrevo 3 páginas de resenha, por exemplo. Mas eu sou muito concisa. Eu sou jornalista, né? Então, eu prezo pela concisão, mas o importante é que o conteúdo em si, né, as ideias estejam ali, as ideias que você quer passar, não a quantidade. Tá bom? Entendi. Obrigada. Alguém mais tem dúvida? Não, gente? Tá tranquilo? Vocês gostaram? Vocês acharam que... Maria Fernanda tá com a mão levantada. Eu achei muito esclarecedora a palestra. Tirou muitas dúvidas que eu tinha e vai me ajudar muito nas resenhas, nos resumos que eu preciso fazer. Ai, que bom, então, útil. gente. Muito obrigada, excelente didática. Obrigada, fico feliz que vocês vieram. E aí eu vou ver com o pessoal da TI para enviar para vocês o resumo, que é esse slide aqui. Na verdade, esse slide está mais para um fichamento, né? O que vocês acham? Porque está muito esquematizado, então está mais para um fichamento do que para um resumo. Ele está excelente, porque está com as ideias principais. Eu achei legal a que a colega falou, é uma dificuldade que eu tenho também, assim, de saber o que grifar.
Numa matéria que eu estou fazendo, o professor pediu para fazer um resumo de 4.000 palavras, os meus têm 8.000. Ai, meu Deus! Tá vendo? Às vezes Caracteres, a gente... palavras não, caracteres. Pois é, complicadíssimo isso. Ai, meu Deus! Também. Você vai conseguir, mas vai com essa questão da percepção, porque, assim, do que te chamou mais atenção no texto. Porque se for... Cara, você vai ler um livro de um teórico super... Desculpa, gente, o palavrão. Fodão. Você quer colocar tudo, né? Você quer colocar tudo ali. Então, você faz uma primeira leitura, fecha o livro e fica assim, gente, o que eu tirei desse texto aqui? Escreve mais ou menos com as palavras, e aí quando você botar no livro, você grifa as partes que tem a ver com aquelas palavras, com aquelas impressões. Isso facilita muito. Boa sorte aí com as suas resenhas. Obrigada. Então é isso. Da colega colocando aqui, que ela estava reclamando. No chat? Deixa eu ver. Eu reclamando da dissertação do ensino médio. Não querida. Aqui Exatamente. Exatamente. Isso aí, boa sorte, viu, gente? Boa sorte, mas escrever é uma delícia. Escrever é se libertar. Eu sou a favor da escrita. Estou muito feliz que vocês vieram e muito obrigada. Apareçam aí nas próximas. Eu que agradeço, muito obrigado, Bárbara, foi ótimo. Obrigada, gente. Aí na semana que vem a Renata ela vai falar sobre a BNT, que aí é umas questões mais técnicas, assim. É um pouco chato, mas é legal, né, para saber. Tá bom? Então tá bom. Então tá, gente. beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Obrigada. Nada, tchau, queridos. Tchau.